Você já se perguntou por que é tão difícil aprender um idioma novo? Parece que você estuda e não tá saindo do lugar. Hoje eu vou te contar a verdadeira razão pela qual estudar um idioma novo pode ser difícil e como é que você vai facilitar a sua vida. Eu sou a Mila, eu sou neurocientista e professora de inglês há mais de 10 anos. A dificuldade em aprender um novo idioma não tem a ver com preguiça, não tem a ver com falta de vontade, tem a ver com seu cérebro e tudo que te cerca. Tudo que te cerca, a gente vai chamar de ambiente. Então, envolve foco, emoção, atenção, disponibilidade, tempo, estratégia e metodologia. Você não está só lutando contra a gramática, contra essas coisas que você já tem que aprender, que já é bastante, né? Você está lutando também contra o seu próprio sistema de recompensa cerebral, ou seja, a sua dopamina. Quando a gente pensa em como a gente aprendeu um idioma novo, a gente pode falar sobre ter aprendido o idioma de uma forma natural, social e principalmente sem julgamento. Não tinha pressão para se você estava falando certo ou errado quando você era uma criança. Mas aprender uma segunda língua, quando a gente é adulto, exige uma configuração diferente de habilidades e também do seu ambiente. Então agora eu vou te contar qual que é o pior inimigo da fluência, gente. O pior inimigo da fluência é a falta de crença. O pior inimigo da fluência é a falta de crença em si mesmo. Se você não acreditar que você vai conseguir, você vai dificultar o seu aprendizado. Se você ficar com medo de errar, se você tiver muito atrelado ao perfeccionismo, tudo isso te atrapalha, te atrasa. A gente não quer que você passe por isso. E claro, além disso, a gente tem muitos estímulos. Quando você vai estudar, você precisa evitar ao máximo as distrações, né? Então você precisa desligar o seu celular. O que acaba acontecendo, eu tenho muitos alunos que eles fazem aula de Business English com a gente. Então eles aprendem inglês para negócios. E muitas vezes eles estão no trabalho. E eu sempre peço encarecidamente para que eles desliguem o telefone. É uma recomendação que a gente faz com as professoras, se eles puderem. Desliga o telefone ou se estiver fazendo pelo celular, desativar as notificações. Aprender um idioma novo pode ser difícil também se você tiver tido alguma experiência ruim. Então, se você tiver tido um professor mais difícil, se você tiver escutado coisas na infância também, isso tudo pode influenciar na forma que você aprende. Então, é importante que você tenha essa consciência de que talvez para você leve um pouco mais de tempo do que para alguém que não teve nenhum trauma relacionado com aprender um idioma novo, inglês, enfim, qualquer idioma. Então, qual que é a solução? A solução aqui não é estudar mais, e sim estudar melhor. Aqui você precisa ser gentil com você. Então você precisa de menos pressão e mais repetição. Eu sempre tento te lembrar de que uma conversa só vai existir entre você e alguém que é fluente em inglês porque vocês decidiram estudar. E se for uma pessoa que é nativa daquele idioma, é porque você decidiu estudar. Aquela conversa, aquela troca só existe por sua causa, graças a você. Você nunca deve ter vergonha ou se pressionar para falar perfeitamente ou não ter sotaque nenhum. Isso aí, gente, eu só vejo isso no Brasil. Ninguém mais se preocupa com isso. Ninguém. Eu nunca vi nenhuma outra nacionalidade, e eu conheço gente do mundo inteiro, no meio a um país, muito provavelmente eu já conheci alguém de lá, ninguém tem esse problema, tá? Então, não se preocupe com o seu sotaque. Do mesmo jeito que um gringo vai pro Brasil e fala pastel de flango e a gente acha uma graça, se a gente falar alguma coisa que é o equivalente a isso no idioma deles, ninguém vai pensar assim, nossa, olha que pessoa burra, meu Deus, como que essa pessoa não sabe? Ninguém vai pensar isso de você, tá? Larga essa pressão, você não precisa se pressionar a nada. Nada. Outra coisa também, uma outra solução é que alguma coisa sempre vai parecer assustadora no início, né? Então, a primeira vez que você vê um código, a primeira vez que você escuta um idioma, a primeira vez que você se depara com uma coisa nova, ela tende a parecer difícil. Mas aí, a gente vai trocar essa palavra. Ao invés de a gente usar a palavra difícil, a gente vai usar a palavra unfamiliar. Como é que fala unfamiliar? Então, ao invés de a gente dizer que alguma coisa é difícil, a gente vai entender que ela só não é familiar. Então, o que você tem que fazer para que você saia de esse idioma é difícil para esse idioma é fácil? Familiaridade. Estudo, repetição e muita escuta, tá? Mas, já dei esse exemplo em outro vídeo. Se você só escutar, você vai aprender? Não vai. Sabe por quê? Se isso fosse verdade, as pessoas que moram há 40 anos nos Estados Unidos falariam inglês perfeitamente. Eu sempre vejo aqui, a mãe do meu namorado, por exemplo, mora aqui no Canadá há 47 anos e ela não fala inglês. Adianta só escutar? Não adianta só escutar, tá bom?
tem que praticar, tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar com intenção, que é o que eu faço em francês, é o que eu fiz em espanhol, é o que eu fiz em inglês, tá bom? E até em português eu faço isso. Eu acabei de pesquisar em português, por exemplo, qual o contrário de familiaridade, que eu não sei falar. Então, assim, você sempre vai ter que estudar, tá bom? Independente de qual idioma você está aprendendo. Agora, eu vou te passar 3 mudanças que você pode fazer agora, que você pode implementar já, que vão destravar o seu aprendizado. A primeira coisa que você vai fazer é diminuir a sua carga cognitiva. Ou seja, estuda menos. Estuda um pouquinho menos. Você está estudando 1 hora todos os dias? 15 minutos. Ai, mas é muito pouco, não é? Tira um pouco essa pressão. Tá? Segunda coisa, tire isso de eu preciso estudar para não errar e comece a estudar para saber. Ou seja, você vai estudar para conseguir se comunicar, saber se comunicar e não para não cometer erro. Terceira coisa, você vai criar um ritual e vai tirar essa guerra que existe aí. Então você vai associar momento de estudo a alguma coisa agradável, ao invés de estar sempre associado com alguma obrigação. Então se você puder, faz um chá. Coloca aí um pouquinho de gelo na sua água. Qualquer coisa que vai fazer com que aquela experiência se torne pelo menos 1% mais agradável. Então, aprender idioma pode ser difícil porque ele ainda não é familiar. Não significa que você não tem vontade, que você não tem talento, que você não leva jeito. Nada disso. A gente tem neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender para sempre. Então, você sempre vai ser capaz de aprender um idioma do zero, independente da sua idade e independente do idioma. Sim, a gente é bem poderoso desse jeito. Se você otimiza a sua forma de estudar, você também otimiza o seu aprendizado. E é por isso que você está nesse canal. Então, muito obrigada. Muito obrigada por me permitir realizar a minha missão, que é ajudar você. Então, me conta aqui nos comentários o que é que tá te travando, por que você acha que é difícil, que eu vou adorar conhecer mais sobre você, tá bom? E ter essa troca. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau!